Olá, minhas queridas mulheres ativas do meu coração. Eu decidi fazer um vídeo mais longo, mais instrutivo e mais profundo sobre a depressão. Portanto, minha querida, esse vídeo é para você que está com depressão, está com ansiedade, não sabe o que fazer. Se liga nesse conteúdo. Eu sou Beta Colombe, nutricionista e Master Coach. Minha querida, eu vou falar várias coisas sobre depressão aqui, vários relatos meus próprios, relatos da minha mãe, porque a minha mãe, gente, ela conseguiu se libertar do remédio para dormir, conseguiu se libertar da depressão. Tá tudo anotadinho aqui para eu não perder a linha do raciocínio de tudo aquilo que eu quero falar com você sobre ansiedade e depressão. Mulher, você quer saber de uma coisa? Você sabia? No final, gente, no final eu vou falar sobre os óleos essenciais que estão aqui, a forma de usar, para você também poder, você vai entender o benefício dos óleos essenciais. Nossa, eu tô falando rápido, hein, produção? Os benefícios desses óleos essenciais no seu sistema nervoso, nas suas emoções, esses dois exclusivamente eu tenho paixão, você vai entender o porquê. No decorrer do vídeo eu vou estar falando vários aspectos ligados à depressão, como combater. Eu acredito que vai ficar um conteúdo bem legal para você que tá com depressão, para você que tem histórico de depressão na sua família, que tá muitas vezes com ansiedade, com a depressão, você vai entender porquê. Agora, mulher, fica você sabendo de uma coisa. Você sabia que o Brasil é o campeão da América Latina de pessoas com depressão? Se você tem depressão, você vai entender muito bem o que eu vou falar, porque eu também entendo você, porque eu já tive. Como eu digo, eu fui no fundo da fossa, mas o bom é que tudo mudou e tudo pode mudar, e você vai ver como fazer isso na sequência, né, do vídeo. Então, você imagina como é que essa depressão impacta na vida, negativamente na vida da mulher companheira, a mulher esposa, a mulher mãe, a mulher que trabalha fora com depressão, que foi o meu caso. Então, o Brasil é o campeão de depressão, é o campeão de vendas também de remédios tarja preta, porque infelizmente as pessoas estão depositando a cura num medicamento. Você vai entender que precisa de alguma coisa a mais para sair definitivamente da depressão, igual aconteceu comigo. Eu vou te falar no decorrer desse vídeo, de coração, porque a minha missão de vida, sim, é compartilhar com você tudo aquilo que foi bom pra mim, que me fez dar uma guinada na minha vida, transformar completamente a minha vida. Você que não me conhece, eu vivo hoje a melhor fase da minha vida aos 46 anos, já passei por poucas e boas na minha vida, já estive 45 quilos mais gorda, tive depressão séria, você vai ver aqui como é que foi no meu caso, transtorno de ansiedade generalizado, cursando com tireoidite de Hashimoto, enfim, tudo superado. Por isso que eu venho falar de transformação e que vale muito a pena. Uma coisa que eu queria que você soubesse, olha só, a depressão, a gente pode falar rapidamente, vou falar uns aspectos mais profundos também, a depressão, como dizem, é um excesso do passado. E a depressão, geralmente ela vem acompanhada de outros transtornos mentais. Um que sempre falo que é irmã gêmea, siamesas, é a ansiedade. O transtorno de ansiedade generalizado, geralmente ele vem casado, depressão com ansiedade ou ansiedade com depressão. E como a depressão é um excesso do passado, e a ansiedade, quem teve, é um excesso de futuro, é uma preocupação muitas vezes descabida com aquilo que não aconteceu, a pessoa vive no passado, remoendo, vive na expectativa daquele futuro, aquele medo, aquela apreensão. Então ela vive melancolia, tristeza, frustração e vive o medo, a insegurança. Quando eu tive depressão, quem cuidou de mim foi um geriatra novo, muito novo. Ele foi abordando a depressão comigo de uma forma muito bacana, sempre falando, olha, você não pode ficar muito tempo dependente desses medicamentos. Ele fala, vai caçar outra coisa para você fazer, para você buscar a cura da depressão, o tratamento correto para você sair, se libertar dos medicamentos. E foi isso que eu fiz, e teve um momento na minha vida que eu consegui pegar todos os medicamentos, eu lembro muito bem, e isso foi em 2015, eu peguei todos os medicamentos e joguei fora, e nunca mais vai ter aqui, porque hoje, estudando, eu entendo a minha mente, eu resolvi os meus
problemas emocionais, e você vai ver. E isso me dá força, me dá entendimento, me dá clareza mental para quando vem aqueles pensamentos, eu saber exatamente como lidar com aquilo tudo, porque a cabeça da gente é cheia de pensamentos, né? Então, comigo não, eu já falo, comigo não. Quando eu percebo que tá vindo alguma coisa, ninguém fica depressivo da noite pro dia, né? Você desenvolve o processo de instalação da depressão, é um processo lento. Por isso que você tem que estar atenta a você, porque comigo foi, eu comecei a não querer sair de casa, não querer sair com as amigas, eu não querer sair para passear, eu perdi completamente a vontade, o prazer, mas isso foi aos poucos. Quando eu me vi, eu já estava num quadro de depressão muito grave. E vocês sabem que cabeça de depressivo não pensa coisa boa, e comigo também foi assim. É claro que eu quero fazer uma pergunta para você. Se você está com depressão e está tomando remédio para depressão e ansiedade, como você se sente com os medicamentos? Realmente você se sente bem? Você está sentindo o seu vigor voltando, a sua vontade, a sua vitalidade? Como é que é isso? Você sente os efeitos colaterais? Eu sentia muito efeito colateral do medicamento tarja preta, boca muito seca, baixa de libido, então tinha que sempre estar tomando água, mascando um chiclete, falta de libido e muitas vezes até mesmo a falta de vontade, o intestino que ficava muito preso. Como é que é isso para você? Compartilha comigo, fala aqui embaixo se você teve depressão, o que te fez, se já melhorou, se curou também, se libertou da depressão. Compartilha comigo qual foi a sua história, eu tenho muita vontade de saber. E outra pergunta, o que você tem feito por você mesmo para tratar a depressão e a ansiedade, além de tomar um medicamento? Eu quero que você se pergunte e responda. Ou você é aquela pessoa que acha que o tratamento de depressão e ansiedade é somente lá no médico, pagar consulta e tomar o medicamento todos os dias. Minha queridona, como eu gosto de te chamar, existe uns estudos que comprovaram, que mostraram, que demonstraram que somente 98%, somente não, volta aí. De todas as pessoas que têm depressão, somente 2% teriam uma depressão significativa que precisasse tomar medicamento. Olha só, os outros 98% tratariam a depressão apenas mudando o estilo de vida, apenas tratando das emoções. Então você pode entender que você precisa bem mais ou você precisa de outras coisas a mais que não seja só tomar um medicamento, tá? E tem tantas coisas, se você abrir lá o Google, dar uma googada, vai lendo o que você pode fazer, o que é feito hoje para tratar a depressão. Pensa que 98% das pessoas que estão tomando medicamento poderiam se curar da depressão mudando o estilo de vida, ou seja, comendo melhor, que a alimentação tem uma influência muito séria, se exercitando, tá? Mesmo sem vontade, ativa seus estados de recurso e mudando a mentalidade, mudando os pensamentos. E você vai entender o porquê que eu tô falando isso. Alguns aspectos que eu acho interessante é muitas vezes a pessoa trata, né, principalmente a medicina no Brasil, a maioria, trata simplesmente a doença, mas não vai na causa. E quando você vai estudando mais profundamente a depressão, eu tive essa curiosidade, não na época, né, não tinha esse conhecimento, eu ficava perguntando, caramba, por que, né? E a depressão, ela tem vários fatores que desencadeiam a depressão, várias, é multifatorial. Não tem uma coisa só que vai desencadear, ou que desencadeou a sua depressão, nem a minha depressão, nem a depressão da minha mãe, enfim, foram vários os fatores. Quando a gente vai estudar mais profundamente a depressão, a gente observa, a grosso modo, simplificando a questão, que a depressão tem muito a ver com a mulher que perde a identidade. Ela perde o eu, ela não sabe quem ela é. E também tem a ver com a falta de propósito na vida. As pessoas que não sabem qual o propósito na vida, qual é a missão na vida, por que nasceram, o que tá aqui nessa terra, as pessoas que não têm propósito, elas têm uma propensão a ter depressão, porque elas não têm futuro, elas não sonham, elas não conseguem se projetar no futuro, elas estão vivendo, meu Deus, por que eu tô aqui? Eu tive esse tipo de pensamento. A depressão causa um vazio tão existencial, ou é o vazio existencial que leva à depressão, pode ser também, que eu me perguntava, meu Deus, qual é o meu propósito de vida? Eu com filho, gente, no meu caso, eu vou dar um spoiler pra vocês, o meu filho, ele era pequeno quando eu tive depressão, eu já falei isso em lives, uma vez a professora pediu pra que ele desenhasse a mãe, ele me desenhou deitado numa cama, e isso, nossa, eu fiquei muito chocada na época, hoje eu falo com ele sobre essa passagem, né, eu deitada numa cama, porque ela era como ele me via, era como eu passava a maior parte do meu tempo, deitada numa cama, dormindo, ou eu me enfiava embaixo da cama porque eu não queria que ninguém me achasse. Então a depressão, ela tem a ver com essa falta de propósito, com essa perda de identidade da mulher, igual aconteceu com
a minha mãe que meu pai morreu recentemente, eu falava, minha mãe tem que se redescobrir, descobrir a identidade dela, quem é Maria Helena sem o Renato, porque a identidade da minha mãe estava no meu pai, tá? A identidade da minha mãe estava no meu pai. E hoje o que nós estamos fazendo com ela, ela morando comigo, eu estando mais perto dela, é fazer ela resgatar a identidade dela, o ser humano, a mulher, a filha de Deus, né? Deus criou a mulher, ela, então, com muito amor, então ela tem que descobrir a essência dela, e tá dando certo. Graças a Deus, a cada dia melhor. E é claro, estratégia mental aí, ela tá conhecendo esse universo e muito óleo essencial, que ela também já tá formando a farmacinha dela. Então eu queria deixar isso pra você, questão de identidade, se você sabe quem você é realmente, não é aquilo que você tem de financeiro, não é aquilo que você é de ser dono, é quem você é. Não é a mãe de fulano, não é a irmã de ciclano, não é filha de Beltrano, não é a dona de tal coisa, é quem é você. Você sabe responder isso? E qual é o seu propósito de vida? Você já descobriu? Então vamos botar essa cabecinha para pensar em coisa boa, descobrir o seu propósito de vida. Isso vai te trazer ganhos emocionais tremendos e isso aí vai te mover rumo à cura da depressão. Eu falo cura, tá? Eu não falo que a gente tem literaturas que falam que depressão não tem cura. Realmente, se a depressão não for tratada, se as emoções não forem manejadas, a depressão se cronifica. O que quer dizer isso? A pessoa vai ficar depressiva décadas e décadas, vai viver depressiva décadas e décadas. E junto disso, muitas vezes, o quadro de ansiedade junto. Você imagina a pessoa, né? Passado, futuro. Então, a pessoa tem que descobrir o prumo dela. Das pessoas que me cuidaram, também, que foi um psicanalista, ele falou, Roberta, você tem que viver o seu dia, viver o hoje, encontrar prazer no dia de hoje, encontrar prazer em você mesma, ser para você a pessoa que você quer que esteja ao seu lado, ser a melhor companhia para você mesma. Aquilo tudo foi fazendo muito sentido para mim. E pouco a pouco, com exercício físico, com alimentação, eu fui descobrindo o meu eu, descobrindo o meu prumo, vivendo o meu dia, pequenos passos, tá? E acaba que pequenos passos feitos todos os dias, e quando eu percebi, eu já estava libertada, curada da depressão. E quero que isso aconteça com você também. Mais um pouco de aspectos emocionais ligados à depressão. Pessoas que cultivam mágoa, cultivam a raiva, que cultivam a culpa, têm melhores chances de ter depressão. E pessoas que têm depressão geralmente nutrem esses sentimentos. A falta de perdão também é comum nas pessoas que têm depressão, como se elas tivessem uma mágoa muito grande e não conseguissem perdoar. Eu falo do perdão ao próximo, mas eu falo do perdão a si mesmo. Então, você tem que observar as suas emoções também. A mágoa. Aconteceu alguma coisa no seu passado que ficou, que você rumina até hoje, que te machucou, que te feriu? Pega o telefone, liga e resolva. Perdoe, liberte e liberte-se sobretudo. Um outro dado que eu quero falar com você é o seguinte. Na infância, de 0 aos 12 anos é uma idade muito importante, porque ali se estabelecem traumas, crenças negativas, crenças positivas também. Já existe no ramo da psicologia, da neurociência, crianças que sofreram maus tratos, tá? Agressões físicas, verbais na infância, têm maiores chances de ter depressão na idade adulta. E isso também acontece com as crianças que foram vítimas de abuso sexual. Também tem histórico de viver estados depressivos durante a vida. E como a gente observa que a depressão ela tá tomando uma magnitude muito grande, né? Nessa época da pandemia também a gente estava vendo isso, a questão da ansiedade com depressão. Eu quero que você chamar atenção a esses dados, tá? Outra coisa, não vou falar que é comprovação, mas já tem ligação do seguinte, a ciência já conseguiu observar que o trauma, a dor, o maltrato, o abuso sexual é como se cristalizasse lá na amígdala cerebral. Essa cristalização dessas emoções ali causam a diminuição, olha só, uma diminuição de uma substância BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, que é uma substância protetora do sistema nervoso, que faz com que nasçam mais neurônios, que haja mais conexão, a vitalidade, o crescimento cerebral. Então, as crianças que foram vítimas disso realmente têm uma baixa de BDNF. Talvez a depressão se dê pela essa baixa constante
de BDNF causada por tudo aquilo que a criança viveu do 0 aos 12 anos de idade. Tá fazendo sentido para você? Compartilha comigo, pode compartilhar. E outra coisa, se você tá no YouTube, me dá o seu joinha aí, se você tá gostando desse conteúdo, porque se você me dá o seu joinha, clicar aí nesse joinha, esse vídeo chega a mais pessoas, porque eu acredito que muitas pessoas que têm depressão desconhecem toda essa parte que eu tô falando com você e eu falo de coração. Pode compartilhar. Quando eu tô gravando um vídeo, eu gosto sempre de trazer histórias da vida real. Muitas das coisas eu próprio vivenciei. No meu processo de depressão, gente, eu engordei 45 quilos, eu sofri muito bullying na cidade, eu sou de uma cidade do interior, então eu sofri muito bullying por ter estado tão gorda e por ter desenvolvido depressão. É como se ter depressão fosse um pecado. Depois do processo onde eu já tinha, olha só, gente, como é que são as pessoas. Quando eu já tinha me libertado da depressão, que eu já tinha me curado, eu encontrei com os amigos do meu pai e da minha mãe. Eu trabalhava, eu tinha depressão, mas eu trabalhava. Mala em boca, né, naquela época da depressão. Realmente eu fiquei devendo 120 horas no banco de horas. A minha depressão foi tão séria, gente, que eu parei por um tempo de frequentar o meu local de trabalho, uns 2, 3 dias. O diretor do hospital, um cara muito legal, ele foi até a minha casa. O meu estado de depressão era tão grande que eu nem eu recebi, né? Ele foi perguntar pra minha mãe como é que eu estava, e a secretária, que eu também gostava demais, eu não recebi porque eu estava completamente prostrada. Fiquei devendo 120 horas e paguei tudo com o trabalho. Enquanto pessoas pediam a minha cabeça, vai deixar a Roberta? Ele falava, não, vamos respeitar esse momento dela, ela tá doente. Então foi um cara muito bacana na minha vida, sou grata a ele até hoje, e eu fui depois melhorando, eu fui pagando aquilo tudo, e enfim, fiquei 3 dias sem tomar banho, mas assim como você, eu tive que lidar com uma das piores coisas, que é a língua alheia. A língua das pessoas que desconhecem, a língua das pessoas que são arrogantes, prepotentes, que acham que essas coisas nunca acontecem com elas. Por exemplo, lá no hospital trabalhando, eu encontrei com umas amigas do meu pai e da minha mãe, e eu falei, eu tive depressão, e não deveria ter falado aqui, não sei porque eu falei, hoje eu não falaria. Não porque eu tenha vergonha, não, porque realmente tem coisas que você não pode sair falando pra qualquer um, viu, minha querida? Aprenda isso, aprenda a ter coisas que você sabe, você tem que saber exatamente com quem você comenta. E eu fui cair na besteira de falar, uma amiga do meu pai falou, gente, eu juro pra você, ela falou assim, se eu soubesse disso, eu tinha trazido pra você uma vassoura. Aí eu falei assim, como assim? Não entendi. Ela falou assim, falta de trabalho, né, minha filha? Eu falei, o quê? Aí eu falei assim, fulana, aí ela me espetou. Quando eu pensei tantas pessoas com depressão cometendo suicídio no mundo, né? Isso faz anos, tá? Eu falei assim, fulana, você tá brincando? Ela falou, o quê? Você tá brincando que você descobriu a cura pra depressão? Você tá falando que a cura pra depressão é a vassoura? Mulher, você tem que ir, sabe onde? Na rede nacional e internacional falar pras pessoas que estão com depressão que a cura é uma vassoura, é trabalhar. Pois se você não está me vendo aqui no meu lugar trabalhando. Aí a colega deu um futucão nela, aí a outra colega falou, não, Roberta, eu tive pessoas da minha família que tiveram depressão e eu sei que é muito sério, você desculpa a fala da colega e tal, e ela ficou toda sem graça. Enfim, queridos, o que você faz com uma pessoa que tem essa visão? Você não faz nada, você só ora. Sabe por quê? Uma pessoa que tem essa visão, ela só vai mudar de visão em 2 situações. Ou se ela tiver o problema, ou se ela tiver depressão, ou se ela tiver ansiedade, ou se ela tiver um agravo da ansiedade que é síndrome do pânico, ou se alguém que ela ama muito desenvolver alguns desses transtornos mentais. Só assim que aprende, né? Porque essa língua que machuca, que maltrata, que acha que resolve o mundo com a língua, a gente tem que orar mesmo e esperar a vida seguir, quem sabe ela se modifica, né, passando pelo problema, se torne mais humana, mais empática com a vida. Então, essa foi um pouquinho das coisas. Tem bem mais, tá? Tem bem mais. Eu muito gorda, olha como é que a vida dá a volta. Por isso que eu falo com vocês, a vida é feita de picos e vales, dá muita volta. Eu muito gorda, claro que eu fiquei muito estranha, não me reconhecia, não estava bonita, não era uma mulher bonita, realmente, não era. No meu tipo de obesidade não, porque eu fiquei bastante deformado, o rosto, perdi contorno, assim, quem era eu, né? Eu não enxergava, nem as pessoas me enxergavam. E um dia, uma amiga minha passando na rua, tinha alguém falando no telefone sobre mim, que a cidade era pequena, falando assim, nossa, eu vi Roberta Colombo está horrorosa de gorda. E a minha amiga ficou assim, gente,
Me contou quem era. E eu, claro que eu sabia que eu não estava bonita, mas é tão ruim você ver que a pessoa fala do outro com um sarcasmo, está horrorosa de gorda, como se a gordura ali fosse o pior, e não era, né? O pior é como eu me sentia, era aquilo tudo que eu vivia, era aquela aflição que eu causava na minha família, da minha família, meu pai, minha mãe, meu filho, minha irmã, fazendo de tudo, meus amigos do trabalho para que eu melhorasse, e a pessoa tão cruel falando apenas da minha forma física, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A vida deu uma volta tão grande que eu melhorei, eu emagreci, eu me descobri. Essa pessoa não sabe disso. E essa pessoa veio parar um dia sob os meus cuidados para que eu a atendesse. E ela estava muito gorda, muito obesa, muito depressiva. Então ali a vida me ensinou algo e eu a abracei naquele momento. Ela não sabe, nunca comentei e cuidei dela, né? Deus me deu essa oportunidade e essa chance de ter um entendimento maior sobre a vida, sobre o que cada um passa. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a fala, com o julgar. Eu sempre falo isso. Seja uma mulher que não julga. Ou se você quer julgar, julga mentalmente. Você não precisa ficar dando a sua opinião. E se você tiver que julgar, julga o comportamento, nunca julga a pessoa. Cuidado com a língua. Cuidado com a língua, porque aquilo que vai, volta. Aquilo que vai e volta. Se você tá botando pra fora coisa boa, você recebe coisa boa. Se você tá botando pra fora coisa ruim, cuidado. O bom disso tudo sempre tem um aspecto positivo. Tudo aquilo que eu vivi, de tristeza, de dor, né, de bullying, de preconceito, enfim, me gerou muitos aprendizados. Eu me tornei muito mais humana, muito mais empática, com muito mais facilidade de me colocar no lugar das pessoas, né? Talvez por isso que hoje eu vibro tanto quando eu percebo que alguém também quer mudar, quer transformar a vida. Eu falo, olha gente, quem sou eu para inspirar alguém? Mas se a minha história de vida tá fazendo sentido para você, você tá se vendo aí, eu falo, olha, dá certo. A gente se cura, a gente se transforma, a gente sai daquele estado, né? Igual diz, depois da tempestade vem um raio de sol, vem um dia lindo, tudo muda. Só que a gente tem que fazer um mínimo esforço, ou até um grande esforço para sair, mas dá muito certo. Outra coisa que eu quero falar com você, para melhorar da depressão, para se libertar da depressão, o foco é mudar o pensamento, porque o pensamento gera emoções. Pensamentos positivos geram emoções positivas e comportamentos positivos, podemos dizer assim. Agora, o pensamento negativo, ele gera emoções negativas. Todo pensamento negativo que você emana, que você está pensando, vai fazer com que o seu corpo produza emoções negativas que vai repercutir no seu corpo. Por exemplo, a pessoa que é ansiosa, ela tem Ai, gente, deixa eu lembrar o hormônio aqui agora, caçamba. Pera aí, produção, que eu vou lembrar. A pessoa que é muito ansiosa, ela tem o cortisol muito alto. Então, a ansiedade leva a essa elevação do cortisol, taquicardia, o sistema nervoso. Então, tudo que você pensa leva com que o corpo produza uma substância equivalente no corpo. Então, se você pensa coisas positivas, o seu corpo vai liberar substâncias positivas. Agora, se você vive na ansiedade, na preocupação, no medo, você vai liberar cortisol e catecolaminas, frequência cardíaca dispara, o intestino solta ou prende, né? A adrenalina, vai liberando adrenalina, então a pessoa vai vivendo refém dessas emoções, desses pensamentos, e são essas emoções que ditam o comportamento, o nosso comportamento, quem dita são as emoções, e quem manda nas emoções são os pensamentos. Então, para tratamento e cura dessas doenças, a gente pode falar nisso, tem que haver toda uma mudança de pensamento, tá? Porque é tudo interligado, a mente, a alma, o espírito, o corpo, tudo interligado. Não dá mais pra gente ter aquela medicina que trata só com pílula lá da farmácia. Tem que haver todo um manejo das emoções. Você lembra quando eu falo que as emoções se alojam na carne? Olha a sua depressão, olha seu estado hoje. Pensa naquilo que você pensa. Pensa qual o teor. Eu pensei em suicídio. Eu pensei em suicídio, eu falo isso como eu entendo a pessoa que pensa em suicídio. E eu entendo porque isso passou pela minha cabeça, passou pela minha cabeça, né? Então você imagina o que rodava dentro de mim com esse tipo de pensamento. E aí eu só fui melhorando quando eu passei a agradecer, a ser grata, passei a praticar exercício físico. Meu filho ia pedalar comigo todos os dias. Muito Deus, muita fé, mas uma fé junta com atitude, né? Eu brinco, eu falo muito com a minha mãe, não adianta a senhora só rezar o terço. A senhora tem que rezar o terço, mas também a senhora tem que ter atitude.
Então eu ensino ela a orar, visualizando a vida, né? Aquilo que ela quer ainda fazer, tá nova, tá com 71 anos, muita coisa para fazer, idealizar, pensar na gente, nos filhos, nos netos e construindo essa realidade. E atitude, vamos levantar, vamos caminhar. Ensinei ela, já fiz um outro vídeo, não sei quando vai sair, ativar o estado de recurso, a posição, eu vou falar um pouquinho disso mais à frente. Então, você que está com depressão, você tem que mudar a sua estrutura de pensamento, a sua mentalidade, o seu mindset. É isso, é por aí que começa. Você nunca vai deixar de pensar, mas você pode enfraquecer esses pensamentos que vêm na sua cabeça, pode ir resolvendo, e você pode substituir esses pensamentos ruins por coisas boas. Toda vez que vem um pensamento ruim, o mesmo esforço que você faz para pensar o ruim, você faz para pensar o bom. E aí você vai tomando o seu medicamento que o seu médico prescreveu, você vai mudando a sua mentalidade, você vai levantando, você vai caminhando, você vai tomando sol, vitamina D, várias outras estratégias. Quando você perceber, você já saiu da depressão. Dificilmente você vai sair da depressão só tomando medicamento de farmácia, mas pensando esse monte de atrocidades, de monte de coisa ruim que tá aí na cachola. E a ansiedade é a mesma coisa. E outra coisa, tem que ser uma mulher persistente e paciente, porque não é no primeiro dia. Você tem que entender que como essa doença não veio de uma hora para outra, ela não vai embora do dia para a noite. Então você tem que fazer um dia, tem que fazer, até o seu corpo se impregnar de coisas boas, de uma vibração boa. Você vai ver mais à frente e você conseguir sair desse estado vibracional, tá? De energia ruim, energia trevosa, aquelas energias que eu falo que fica saindo raiozinho, tudo cinza, e deixar o sol nascer aí dentro de você. As suas células vão ser inundadas de substâncias boas e você vai conseguir sair. Os pensamentos negativos, eles intoxicam, eles inflamam, tá? Você precisa entender esse processo. A depressão em si e a ansiedade, a depressão mais do que qualquer, a pessoa vibra na tristeza, na melancolia, na apatia. Essa apatia, essa falta de coragem, essa falta de vitalidade, ela vai agir num órgão muito específico. Claro que é sistêmico, né, o corpo todo, mas tem um órgão chamado coração que vai sofrer muito com esse tipo de emoção que você emana. Enfraquece o coração, né? Enfraquece muito, enfraquece de verdade o coração. O músculo ali cardíaco é como se até a contratilidade dele, ele fosse se enfraquecendo. Então, o coração, ele gosta da coragem, ele gosta do entusiasmo, ele gosta do vigor. Porque para cada emoção que você sente, você atinge um órgão específico ou mais órgãos. A ansiedade, a angústia, ela vai agir aonde? No seu intestino. Então, em se falando de coração, de viver, quanto mais você ficar pensando essas coisas ruins e vibrando, emitindo esse tipo de emoção, mais você enfraquece o seu coração. Por isso que as pessoas às vezes falam, eu tô com o coração, tá doendo, porque é isso que causa mesmo, né? E a ansiedade muito a ver com o eixo do intestino. Aí sempre pensa, a emoção se aloja na carne. Primeiro há um adoecimento das emoções, para você entender. Quando as emoções, você não consegue tratar essas emoções, entender essas emoções, da onde que elas vêm, por que elas estão ali, ressignificar as coisas da sua vida, né, dar um novo significado, lançar um outro olhar. Se você não cuida da forma como deveria das emoções, ela vai se reverberar no corpo, adoecendo os órgãos. Adoece um órgão, depois adoece vários órgãos, adoece o corpo todo. Quem aqui já ouviu falar que depressão está muito casado com fibromialgia? Fibromialgia, a ciência já fala, a doença das emoções, mas ela é causada pela depressão, pela falta de perdão, pela ruminar a culpa, né? Então, por isso que eu falo sempre né? Toda vez que eu colocar um né no final da frase, vocês colocam pi, tá, produção? Por isso que eu falo tão profundamente, tem que entender a causa da doença, agir na causa. E a causa é emocional. Todas as doenças do nosso corpo, gente, eu não tô brincando aqui. A causa são as emoções. As emoções mal trabalhadas, as emoções negativas, que vibram muito lá embaixo. Né? Realmente nós somos átomos e nós vibramos. Então as emoções positivas, a gratidão tem uma vibração lá em cima. A gratidão, a felicidade, o amor. A pessoa que vibra no amor, na gratidão, ela vibra lá em cima. A pessoa que vibra na apatia, no medo,
né? Na frustração, ela como se ela vibrasse lá em 30, em 20, bem baixo. Quando essa vibração do nosso corpo desce lá para baixo, a doença se instala. Por isso a importância das pessoas cultivar as boas emoções, cultivar o sorriso. E eu falo que a gratidão, aprender a ser grato, aprender a agradecer o que você tem, porque você tem motivos sim para agradecer. Você só precisa enxergar, mudar o seu olhar, mudar o seu foco, sair de onde você tá. Eu sempre falo, sair do sofá, se levantar, olhar a vida de outra posição para você começar a ser grato. Vou falar rapidamente aqui do jejum intermitente, que é muito bom porque estimula as sirtuínas, o próprio BDNF. Restringir 30% daquilo que você come, de verdade, já leva à produção de BDNF, que é o fator que protege os cérebros. As sirtuínas também estão ligadas a conexões, a sinapses, a novos neurônios. Então existe a meditação, que é muito interessante para quem está com depressão e ansiedade. Você pode fazer meditação deitada, né? Só baixar um aplicativo. O próprio jejum intermitente ou a restrição de 30% da caloria. Sorrir mais, tá? Estudos feitos, deixa eu ver aqui. Estudos feitos com pessoas que pegaram, ó. Coloca, você não tá querendo sorrir não? Já esqueceu? Coloca assim, ó. Segura a caneta, que só o fato de imitar o sorriso já eleva a produção de serotonina no corpo da gente, que é o hormônio da felicidade. Mas é um sorriso do Shane, né? Sorrir mesmo. Sorrir mais, gargalhar mais, assistir mais coisas boas. Então, melhorar a alimentação como um todo, diminuir industrializado, diminuir açúcar. No âmbito alimentar, tem muito mais coisa que pode ser feito, mas eu não quero abordar a questão de nutracêuticos, de fitoterápicos aqui, não. Vou falar dos óleos essenciais. Eu só estava dando para você uma outra visão sobre o que é depressão. Fazer uma detox cerebral também, a sauna é muito boa para estimular uma substância chamada glutationa, que ela faz uma limpeza cerebral também. Melhora muito o cansaço, melhora muito a prostração. Ah, não tenho sauna, Beta. Então, toma um banho bem quente, depois joga água fria, faz isso umas 3, 4 vezes, deixa aquela água bem quente cair em cima de você, que também estimula a produção de glutationa. Por isso tem gente que faz aqueles banhos frios, de banheira quase que água congelando, né? Tem toda uma ciência ali por trás, e eu sou muito daquelas que eu gosto de observar, né? Tem tantas coisas que a gente pode fazer. Eu pratico sauna até hoje. Aqui em casa eu tô levando a minha mãe também tá gostando. A gente coloca, eu não levo óleo essencial, mas levo capim, né? Capim santo, que melhora toda a questão da energia, e a gente leva o capim santo lá e faz a sauna 2 a 3 vezes por semana. Por isso que a minha mãe também tá melhorando. Daqui a pouco eu vou contar, ou melhor, eu vou contar sobre como tá sendo pra ela na hora que eu falar dos óleos essenciais que eu escolhi pra ela, que tá dando muito certo. Tá chegando nos óleos essenciais. Vamos entrar nesse universo dos óleos essenciais agora. Eu escolhi 2 óleos essenciais, vou falar sobre eles, eu vou explicar como você vai usar. Um coadjuvante poderoso, porque os óleos essenciais, mas eles agem a nível fisiológico, a nível emocional, porque o sistema límbico, né, que controla as emoções, como os aromas, o aroma é rico em substâncias tão voláteis, terpenos, eles entram por aqui no ducto olfativo e vão lá no sistema límbico, e realmente o sistema límbico controla todas as nossas emoções. O sistema límbico é tudo no corpo da gente. Falar de emoções e de saúde emocional, saúde cerebral. Então, eles têm essa capacidade, né? O óleo essencial aqui, ó. Esses 2. Então, eles têm a capacidade de exercer essa mudança. Outra característica dos óleos essenciais é agir a nível vibracional. O óleo essencial, gente, é o fluido vital da planta. É aquela parte da planta que ela usa mesmo para ela se defender dos agentes agressores que existem. Pode ser os animais, pode ser nós homens, pode ser a falta de água, o excesso de chuva, enfim. A planta, ela tem um fluido vital muito grande, muito potente,
gente, é um presente do Papai do Céu e eles retiram. Para tirar o óleo essencial tem que haver todo um método de extração apropriado, né? Tudo muito feito, então você tem que buscar aí a marca aqui. Não vou entrar em marcas, você vai ver aqui qual que eu uso, mas eu não tô aqui para fazer propaganda de marca não. Então você tem que entender que o óleo essencial age a nível vibracional, ele já entra com uma vibração molecular de acima de 38, de 40, de 50 e tem óleos essenciais da Rosa, Damascena, que já entra no padrão de vibração de 320 MHz. Megahertz, é comprovado. Digita aí no Google, padrão de vibração dos óleos essenciais, aí você vai ver o metapiperina, o lavanda, né? Tem vários, o bergamota. A ciência diz que onde o óleo essencial entra, se você permitir que ele exerça a função dele, a doença vai sair, porque ele vai, é como se ele forçasse o seu organismo a aumentar o padrão de vibração, que aquelas emoções negativas da apatia, da culpa, do medo, da raiva, que coloca a vibração do seu corpo lá para baixo e a doença se estabelece ali, o óleo essencial levanta esse padrão de vibração e vai forçando o organismo a se curar. E se você, junto com os óleos essenciais, você começa a praticar gratidão, começa a sorrir mais, começa a praticar um exercício físico, pouco a pouco, né? Daqui a pouco você já nem tem mais. Então eu vou falar por quê. Olha, os óleos essenciais que eu trouxe para vocês hoje são simples, são fáceis de encontrar. O lavanda, dá para ver aí, e o bergamota. E eu fiz todas as anotações dele aqui para falar para vocês certinho do quão poderosos são esses dois óleos no tratamento da depressão. Beta, tem outros? Tem vários, mas hoje eu vou falar sobre esses que são exatamente nessa primeira rodada com a minha mãe. Depois, quando acabar esses, eu vou usar outros, que aí eu vou focar mais na fibromialgia, mas esse aqui já age muito, já diminuiu muito a dor dela, que ela também tem fibromialgia. Então, eu vou falar especificamente desse aqui, tendo outros. Essa primeira rodada de tratamento, uns 2-3 meses eu fico nesse, depois eu vou usar outros, tá? Então, vamos a essas preciosidades, o óleo de bergamota e o óleo de lavanda. O óleo essencial de bergamota, ele também é bactericida. Ele é neuroprotetor, ele é analgésico, ele é antioxidante, ele tem compostos químicos ricos em terpeno, linalol, linalina, limoneno. Essa parte aqui de ser anti-inflamatório, analgésico, antioxidante, neuroprotetor, que ele faz a nível fisiológico, físico-fisiológico. Agora eu vou trazer as características do que ele faz a nível emocional. Eu vou ler aqui para vocês, eu quero que vocês prestem bastante atenção no porquê que eu escolhi o óleo essencial de bergamota. Alivia, o óleo essencial entra. E primeiro, é claro, quando eu quero que o meu cliente, né, no meu caso, eu, meu marido, minha mãe, meu filho, minha irmã, todos nós estamos usando. E os meus clientes também, muitas vezes eu uso. Chega o momento de usar. Então, quando é para tratamento emocional, a aromaterapia preconiza que a gente use por inalação. E eu vou te mostrar como é que é no final. Muito fácil. Então, quando você inala o óleo essencial de bergamota, ele entra aliviando o desespero, diminui a autocobrança e o autojulgamento. Isso tem muito a ver com culpa. Lembra que eu falei com vocês da pessoa com depressão? Melhora a autoestima. Então é muito bom, vai liberando, vai desbloqueando. Dá coragem para falar de si mesma. Então quando a gente fala, a gente já começa a resolver o problema ali mesmo, em vez da gente guardar. Tô guardada, tô tudo pra dentro, tô trancada. E meu intestino tá preso, eu não sei, porque eu só guardo. Então dá coragem para falar de si mesma. A pessoa começa a ver a vida de uma forma mais positiva e isso é tudo que a pessoa depressiva precisa, ver a vida de forma positiva. Chama a pessoa para ação, dá um impulso de energia. Por isso que a gente vai inalar, você vai inalar isso algumas vezes ao dia. Tira a pessoa da estagnação. A estagnação que a depressão causa, né? Prostração. Desperta a esperança, aí tem a ver com esperança, sonho, propósito de vida. E isso começa a trazer isso para a pessoa, ajudar ela a descobrir o propósito de vida. Auxilia no amor próprio, tá? De saber quem é. E quando a gente sabe quem é, a gente é, o amor próprio é libertado, né? A gente consegue ter mais amor próprio, daí a gente se cuida mais, se ama mais e cuida melhor do outro também. Ajuda no resgate de si mesmo. Aqui, Mugei, em 1996, já escreveu que a bergamota promove o otimismo, ajuda a quem permitir, presta atenção, ajuda a quem permitir a cultivar o otimismo e os pensamentos positivos. Gente, a bergamota é o óleo essencial do perdão.
Você que precisa perdoar alguém, perdoar a si mesmo, bergamota, ok? Depois eu vou falar como é que usa os dois. A lavanda, fisiologicamente, né? Bactericida, anti-inflamatória, analgésica, então também ela ajuda muito nas dores. Também eu utilizo com pessoas com fibromialgia, tá dando muito certo com a minha mãe. Altamente cicatrizante, tá? Queimou, pode passar óleo essencial de lavanda, óleo de coco, que é maravilhoso. E ela também é danadinha, é ótimo para colágeno. Então a lavanda a gente usa também com outros óleos essenciais para a pele. Recentes estudos diminuindo os sintomas da menopausa, fogachos, irritação, ansiedade e melancolia. Mulher que está entrando na menopausa, ela tem a propensão a desenvolver depressão. Então, lavanda é excelente para ansiedade, melancolia, irritação e fogachos da mulher que está na menopausa. Por isso que eu amo também, né? Que eu estou a caminho. Aumenta a melatonina, então ela tem ação no sono, age diretamente na ansiedade. Esse óleo essencial dessa marca que eu uso, a do Terra, pode ser ingerido. Então, se eu tô naquele dia que aconteceram coisas, né, esses tempos atrás da minha vida, onde eu fiquei muito ansiosa quando meu pai estava internado, eu estava na UTI, eu usava uma gota embaixo da língua, 3 vezes ao dia, botava aquela gotinha lá, deixava a língua paradinha, age rapidamente, ajuda a conter aquela ansiedade de que a gente fica, aquela palpitação, e muitas vezes parece que o coração vai sair pela boca. Também tem linalina, linalol, cariofileno, lavandulina. É o antidepressivo por excelência, analgésico e relaxante, por isso é bom para fibromialgia. Agora, os aspectos emocionais. A gente foi pegando meus livros e fui juntando um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Olha só, alívio do sofrimento e do padecimento. Diminui o estresse causado pela dor. Dor da perda, dor do luto, dor de uma separação, tônico para o coração que sofre. A lavanda age muito no coração. Você lembra que a depressão, ela atinge muito o coração? Suaviza as dores emocionais causadas pelos traumas, né? Então aquela dor, a raiva, a culpa, mágoa, tudo isso causado por aquelas experiências que você teve, que eu também tive, que não foram agradáveis, ajuda muito a amenizar. Eu me dou muito bem com a lavanda. Vocês viram, né, que eu gravei os stories falando quanto que tem lavanda aqui em casa. Fortalece o sistema nervoso cansado, desgastado, principalmente na depressão. Por ser anti-inflamatório, ajuda a dispersar as dores e as fraturas emocionais ao diminuir a raiva e os pensamentos de irritação de quem vive experiências dolorosas da vida. Helmes, em 1992, já afirmava que a lavanda é capaz de encorajar a aceitar as situações aflitivas. Ela te encoraja, você aceita e você não precisa ali se acomodar. Você aceita as situações aflitivas, abre seu coração, perdoa, se liberta. Lawless, em 1994, escreveu que ela varre o sofrimento da mente. Eu vou falar agora dos dois, né, que eu gosto de usar juntos. Então, esse aqui, o bergamota, eu quero só que você tenha cuidado do seguinte: quando você fizer a massagem no corpo que eu vou falar pra você agora, você não vai sair no sol quente, porque ele é fotossensível, então pode causar uma leve queimadura. Então usa e fica dentro de casa, tá? Você vai pegar um óleozinho. Esse aqui é o óleo de coco fracional. Você pode pegar um óleo de coco comum, um óleo de semente de uva, de maracujá, de jojoba, do que você tiver, tá? Você vai começar a fazer a terapia da massagem. Então você pode acordar de manhã, se você está num estado de prostração profundo, né? Você pode começar a fazer massagens no seu corpo. Vai pegar, misturar com óleo, massagear a sola do pé, que é excelente, que ali é rapidamente absorvido. Massageia, calça um tênis. Calça um tênis não, calça uma meia. Tá com muita ansiedade, tá com muita dor. Você pega uma colher de sopa do óleo, mistura 3 gotinhas de cada um. Uma colher de sopa do óleo carreador, que eu expliquei quais você pode usar. Coloca 3 gotinhas de cada um. Faz massagem onde você tá aqui, no pescoço, no ombro, no cotovelo, no coração. Faz muita massagem aqui no peito, no coração. É excelente para quando você tá nesses episódios agudos, né? Teve aquele rompante, assim, aquela crise de ansiedade, uma gotinha embaixo da língua, e você vai usar esses dois massageando o corpo. Também depois do banho, é excelente você usar antes de dormir. Aí você massageia a sola do seu pé, calça meia, massageia seu coração, deita na cama, seu ombro e vai fazendo suas orações. E outra forma de usar, que eu gosto muito, é a inalação.
Agora eu vou ligar aqui. Calma aí, produção. Vou ligar aqui, já era pra ter ligado. Calma aí, eu vou voltar com o negocinho já pronto. Calma aí. 2 horas depois... Voltei com isso aqui. Você não precisa disso. Tá vendo que tá saindo uma névoazinha aqui? Aqui eu coloquei 180 ml de água. Ó, tá saindo uma brumazinha aqui. Acho que dá pra ver, né? Aqui eu coloquei 180 ml de água e 4 gotinhas. E isso aqui minha mãe faz todos os dias antes de dormir. A gente coloca na hora e ela vai inalando aqui. Ela coloca o nariz direto. Aqui ela vai inalando por 20 minutos. Né? Primeiro ela inala, aí depois ela vai arrumar a cama dela, vai acertar as coisas. Coloquei mamãe pra falar o Ho'oponopono, anotei o Ho'oponopono pra ela, e ela vai exercitar a gratidão dela do dia, enfim. Essa aqui é uma forma de inalar, poderosa, né? Coloca aqui, e aí 20 minutos ela fica inalando, depois ela coloca isso aqui do lado da cama, na mesinha de cabeceira, e ela fica dormindo até isso aqui desligar, fica 6 horas aqui. Então essa forma inalatória é muito boa para tratar as emoções, tá? Sempre, porque já entra aqui, ó, 2 minutos mais ou menos, 22 segundos, já tem aquela substância aqui no sistema nervoso, 2 minutos já acha na corrente sanguínea, já começa a achar 20 minutos, então o efeito terapêutico dela é muito grande. Outra forma de usar, eu não tenho. O cordãozinho que você compra, você pode colocar 2 gotinhas de cada e aquele cordãozinho vai ficar aqui perto de você, você vai inalar aquilo. Coloca na parte da manhã e coloca na parte da tarde, sempre inalando, sempre inalando. Também, o que eu faço é pingar no travesseiro. Também eu pingo no travesseiro quando eu for dormir, quando eu coloco de lado. Então são várias as formas. Sempre a forma de 2 ou 3 gotinhas do lado que você vira. Também dá para pingar na mão. Aí só o óleo essencial, não precisa colocar óleo carreador não. Esfregar e cheirar. Essa forma eu faço com a menta piperina, mas lavanda e bergamota, eu gosto de fazer massagem no corpo e pingar no travesseiro, fica bem pertinho. E tem pessoas que eu já orientei que compram o cordãozinho, né? E colocam ali um chumacinho de algodão, passa aqui no nariz também. Então são as formas que você tem de usar o óleo essencial. Vocês viram quão poderosos são esses 2 óleos essenciais? Eles têm um efeito sinérgico, tá? O que é isso, Beta? Um potencializa o outro, por isso que é muito bom usar juntos, tá? Então você pode fazer essa terapia à noite, você pode fazer durante o dia também, se você está no estado. Pode ser que a lavanda exerça uma prostraçãozinha em você, um relaxamento maior. Então, talvez ela não seja o mais indicado para você usar no dia, só se você estiver em crise de ansiedade mesmo. Então, o lavanda você deixa para o noturno, a bergamota você pode usar à noite, a bergamota você usa ao dia, sempre juntos. Sempre juntos. Não tem que ter medo, eu só gostaria que você tivesse muito respeito e sempre usasse umas 2 ou 3 gotinhas, não precisa mais que isso. Se for fazer massagem, mistura com óleo lá, se você não tiver óleo nenhum desses, mistura até com azeite que serve, faz a massagem onde falei, que você também já vai ter ganhos, aquilo vai ser absorvido, vai entrar na sua corrente sanguínea, já vai agir ali nas dores. Se você está com fibromialgia, pode misturar os 2 e passar no cotovelo, no ombro, nas articulações, no joelho, onde você está sentindo mais dor. Espero que você tenha gostado, tá? De coração, fiz esse vídeo de coração. É o que eu estou fazendo com a minha mãe. É o que eu prescrevo para as pessoas, um dos tratamentos, são vários, igual eu falei. Querida, o meu desejo é que você se recupere o mais rápido possível, que você se transforme, que você seja uma mulher ativa, uma mulher que Deus criou você para ser, tá? Você tá vendo que tem tantas coisas que você pode fazer, que eu fiz, que minha mãe está fazendo. Lembra, minha mãe era usuária de remédio tarja preta por 20 anos. Minha mãe não usa mais. Minha mãe já está 50 dias, né? Até o tempo que eu acho que minha mãe vai fazer 2 meses que ela tá aqui e ela nunca mais tomou um tarja preta na vida dela. E o sono dela, que era categoria 3, 4, né? Minha mãe tinha uma insônia, nem com tarja preta mais melhorava. Hoje ela passa assim, ó, pra falar a verdade, 7 dias, ela dorme muito bem. Aí acontece num dia ou no outro não dormir tão bem, mas o sono dela já tá na categoria 7, 8, né? Então ela tá cada vez mais senhora de si, da mulher que ela é,
propósito da vida, que a vida dela continua, assim como a minha, a sua, né? O mundo não vai parar por causa da nossa dor e a gente pode muito mais, a gente merece muito mais do que a gente imagina, tá? Você merece a cura, então faça um pouco mais que vai dar certo. Deu certo pra mim, tá dando certo pra minha mãe, por quê não haveria de dar certo pra você? Tá? Deixa seu joinha pra mim se você gostou, comenta alguma coisa que tocou no seu coração, se isso fez sentido pra você, marca as mulheres que você ama, que também estão precisando, talvez, de escutar o que foi dito aqui, tá? Um beijo, fiquem com Deus, muito amor no coração e até o próximo vídeo, tá, queridas?